Tá na linha? Senhor presidente, faço uso dessa tribuna, primeiro para a gente tratar sobre o requerimento ao qual apresentei, que questiona a aplicação do recurso do FETAB, uma discussão que já vem se arrastando aí por diversos dias, desde que assumimos o mandato. Tem sido um dos meus focos, uma vez que fui eleita como deputada do interior do Estado, com um perfil municipalista, que adquiri desde a minha raiz com o trabalho do meu pai, e que me vejo na obrigação de subir a essa tribuna mais uma vez, para que nós possamos tratar sobre este requerimento. Ele foi apresentado na sessão passada e ele pede que o governo do Estado envie a essa casa um demonstrativo da arrecadação e pagamentos feitos com dinheiro do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, FETAB, nos últimos 2 meses. Vivemos um momento em que o povo clama por transparência e, baseado nesse discurso, o atual governo foi eleito para gerir Mato Grosso. No instante em que os municípios como Novo Santo Antônio e Pontal do Araguaia decretam situação de emergência e calamidade pública, por conta das chuvas que fizeram pontos rodarem em estradas intransitáveis, recebo a notícia de que o governador ainda vai propor uma consulta ao STF sobre o pagamento dos 2 meses da arrecadação do FETAB, que aquela própria corte já reconheceu como direito deles. Esse foi, inclusive, uma das matérias que eu li em outros sites. Causa estranheza também o governo criar uma comissão de estudo técnico em relação ao FETAB, ou ainda uma comissão de fiscalização sobre o correto uso deste tributo, desempenhando aí o papel constitucional do Tribunal de Contas. Causa estranheza e, à primeira vista, dá a impressão que o governo tem a intenção de passar por cima dos demais poderes. E essa é uma impressão que eu gostaria de tirar e que eu gostaria de não tê-la. Conversei hoje com o líder do governo, Wilson Santos, que humildemente me procurou, é uma pessoa que eu respeito, para me informar e para a gente conversar sobre o FETAB. E eu disse a ele que o meu objetivo, e eu acredito que o objetivo de todos os deputados dessa casa, é ter de uma maneira transparente o valor real desse recurso, o porquê de uma modificação, ou que venha depois, ou advenha com uma nova lei, sendo que ninguém mudou aqui o sentido do recurso. O fim do recurso ainda é o mesmo. O que mudou foi a maneira de aplicá-lo. Uma vez que, quando nós estamos passando o recurso para o município, deputado Zeca Viana, ele continua sendo para transporte e para habitação, como deveria de ser no Estado. Usar o dinheiro do FETAB para pagar folha de pagamento não é ilegal, mas é imoral. Nós sabemos que essa casa, inclusive, aprovou a lei, e que foi também discutido os 30%, que também era feito pelo governador Silval Barbosa, mas é uma coisa que nós temos que começar a questionar. Se, na verdade, deputado Wilson Santos, a reforma veio para enxugar, e realmente veio, dá para se ver que tem um enxugamento da máquina pública, nesse mesmo caso, é hora da gente começar a acabar com esse tipo de coisa. Usar dinheiro de fundo, que é para a estrada, em um Estado que vive de dificuldade com estrada, e é o maior problema de Mato Grosso, na minha opinião, é o maior gargalo que nós temos, então é incoerente fazer uso desse dinheiro para qualquer que seja o outro fim, que não seja as estradas de Mato Grosso. Todo mundo que está plantando, o pequeno produtor, o grande, todo mundo que está produzindo, está sentindo a dificuldade para poder se fazer o transporte dos produtos. Sente no preço do frete, sente na dificuldade que tem, às vezes, de você conseguir até mesmo local de armazenamento por causa da dificuldade que tem para se colher. Então, senhor presidente, eu faço novamente esse alerta aos meus colegas de que é preciso a gente discutir o FETAB com muita seriedade. Eu soube que vai ter na MM, sexta-feira, quero convidar todos os colegas às 9h da manhã, com a participação dos prefeitos do Estado, vai ter um debate acerca do FETAB, e nós devemos participar, até para defender que aquilo que essa casa aprovou, que seja cumprido de fato. Que a gente possa dar essa segurança, porque imagine vocês, é a mesma coisa de você mudar as regras do jogo no meio de um campeonato de futebol. A insegurança que vive hoje, não só
os prefeitos que estão aguardando o FETAB, mas todos os setores do Estado com relação ao cumprimento das leis aprovadas por essa casa. Todos. Não existe hoje uma segurança, por exemplo, para aqueles servidores, como, por exemplo, foi da polícia, os delegados, investigadores que procuraram essa casa, de que a lei vai ser cumprida. Não existe mais essa segurança nas leis que foram aprovadas por essa casa de que elas vão ser cumpridas. Então, esse é um apelo que eu faço e que eu gostaria de contar com a ajuda de todos vocês para que a gente possa fazer um debate lá na MM e que depois nós possamos procurar o governador do Estado e fazer, e de fato, deputado Zé Domingos, que nós possamos resolver essa situação do FETAB. Acho que muita gente já está até cansado de ouvir falar a respeito, mas eu acho importante voltar a falar sobre isso e a gente não se fazer esquecer de um assunto que vai impactar tanto o Estado de Mato Grosso, que vai impactar tanto a realidade dos municípios. Eu lembrava hoje, conversei com 2 deputados de Goiás que me ligaram, o deputado Lucas Calil, por exemplo, e o deputado Gustavo, que me ligaram e falavam sobre a questão do Pacto Federativo, que vem de encontro com isso que nós estamos fazendo aqui com o recurso do FETAB. São temas polêmicos, mas que estão chegando a hora de serem debatidos. O Pacto Federativo hoje, por exemplo, 60% para a União, 23% para o Estado e 17% para os municípios. A nova proposta seria de 45% para a União, 25% para o Estado e 30% para os municípios. É ali que o cidadão vive, é ali que está a dificuldade do dia a dia, é ali que nós temos que tentar fazer com que o recurso fique para que as pessoas tenham fácil acesso de cobrar e de fiscalizar. Então, essa é a minha vontade e acredito que também seja a vontade da grande maioria dessa casa. Muito obrigada. Era isso, senhor presidente.